Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFM. Hoje nós vamos falar sobre anestesia para a dor do parto. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos como convidado aqui hoje o nosso anestesista aqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, Adalgiso Feijó Malaguês. Adalgiso, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que estão? Muito Tudo bom. bem. Tranquilo? Bem-vindo. Esse é um tema pouco explorado, né? A anestesia do parto, Adalgiso. Conta um pouquinho para nós aí. Contextualiza o tema. Tá. Então, a anestesia, a analgesia para parto normal são um conjunto de técnicas anestésicas que se usa para diminuir a dor durante o trabalho de parto normal, tá? Então, tem o parto normal, fisiologicamente falando, ele tem 2 estágios e nesses 2 estágios ele tem características diferentes de dor, mas que leva a mãe ao sofrimento por dor. Então, a gente chama do primeiro estágio de trabalho do parto e a segundo estágio de trabalho do parto. E a anestesia vem para tentar diminuir ao máximo a dor do parto, utilizando técnicas farmacológicas e não farmacológicas, e para trazer um benefício para a mãe, para o momento, para tentar aumentar o número de parto normal, né? Porque tem ainda hoje muita gente com fobia à dor do parto. Uhum. E daí a gente usa dessas técnicas para poder dar um conforto melhor para a mãe, para o momento do parto ser um momento mais prazeroso. A tua atuação, Adalgiso, é especificamente com fármacos. Isso. Esses métodos não farmacológicos para alívio da dor, que tu sabes que existe, mas não é a tua atuação, não está centrada neles. Não é a minha atuação, embora eu seja entusiasta de que as maternidades fomentem esse tipo de analgesia, porque além de ser barato, de fácil implementação, a maioria deles, alguns não, eles causam benefício também para a mãe. Uhum. E muitas vezes, no Brasil a gente pode conversar muito, o SUS quase que não tem analgesia de parto, né? É o único método que a mãe consegue... que está disponível. Que está disponível para a mãe, né? E são métodos complementares, poderíamos dizer? São métodos... Não é bem complementar, são métodos... iniciais. Mas se eu uso método não farmacológico para alívio da dor, depois ainda pode ser usado analgesia farmacológica. Isso. O que eu quis dizer é que assim, não necessariamente tu não ter o outro. Exato. Tu não ter usado o método não farmacológico, tu não possa usar o método farmacológico. Isso. Uhum. Mas um não impede o uso do outro. Quer dizer, eles podem ser usados... Podem ser usados juntos. São benéficos, um potencializa o outro. Mas não são excludentes o não uso de um ou de outro. Uhum. E, Adalgiso, existe um perfil de gestantes que procuram a analgesia ou isso é combinado entre o paciente e o médico? Na anestesia, só para vocês terem uma ideia, só para tentar contextualizar o quanto é importante, é legal e é bonita a analgesia de parto. A analgesia de parto é a única técnica anestésica que a indicação é pela mãe. A mãe definiu, eu quero analgesia de parto. O Sistema Único de Saúde, o Brasil tem uma lei, que agora me foge o número da lei, mas a mãe tem o direito de usar. A lei diz o seguinte, sempre que eu quiser, eu tenho o direito de ter analgesia de parto. Tá? Isso é o que está no papel. Então, é uma analgesia que não depende do anestesista, não depende do obstetra, depende da vontade da mãe. Tá? No Brasil, a gente sabe que não funciona, o SUS não é bem estruturado, as maternidades não são estruturadas, existe muita demanda por anestesistas em outras áreas e acaba que a analgesia de parto fica à margem da utilização da assistência. Tá? Para ter uma ideia, a analgesia farmacológica no Brasil, ela acontece em torno de 8% das gestantes. E se a gente considerar assim que tem um centro de analgesia em Minas Gerais, que praticamente eles fazem analgesia,
eu acho que é da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, se eles fazem muita anestesia, ainda os outros fazem muito menos que os 8%, né? Porque eles puxam para cima, né? Tu que é... A média. Tu que é estatística, né? Tu sabe disso. Isso. Então, claro que a técnica não farmacológica é uma técnica que tem... Como tem mais facilidade, não demanda de um profissional perito, extremamente experiente, então ela acaba acontecendo com mais frequência, né? E com a presença cada vez maior das enfermeiras obstétricas dentro das maternidades, elas acabam também ajudando na prática da analgesia não farmacológica. Só para entenderem como é que funciona, o que é uma, o que é outra, analgesia não farmacológica são aqueles métodos assim que parecem que não funcionam, né? Para quem olha, mas isso aqui não deve funcionar, mas realmente ele funciona, melhora, não aplaca completamente, mas ele ajuda, tá? Então, assim, desde a presença de um acompanhante para diminuir o nível de estresse, diminui o nível de estresse, diminui a percepção de dor. Massagens, banho com água morna, compressas com água morna. Então, alguns posicionamentos na bola suíça. Até o nosso mestrado teve uma colega que fez, uma fisioterapeuta, né? Não me foge o nome agora. E ela também fez o uso da bola suíça na analgesia de parto. Tá? Depois ainda tem algumas técnicas não farmacológicas que elas são mais... que daí precisa de um pouco mais de treinamento, porque daí se usa acupuntura, não é farmacológico ainda, e com a acupuntura ainda pode se estimular as agulhas com corrente elétrica, que chama eletroestimulação, que também alivia, aí precisa de um pouco mais de treinamento. Essas são as técnicas não farmacológicas, tá? As técnicas farmacológicas, ela tem um monte de tipo de técnica farmacológica. Desde fazer medicamento na veia, desde inalar óxido nitroso, até a técnica mais clássica, mais difundida e a melhor, que é a anestesia peridural. Tá? Então, anestesia na veia a gente não faz, praticamente a gente quase que exclui, embora tenha alguns estudos com opioides, que são analgésicos potentes, tá? São opioides novos, eles estão sendo estudados, aqueles que têm curta ação. Os de longa ação realmente é muito ruim usar, porque causa depressão ventilatória, causa náusea e vômito, causa retenção urinária. Daí, imagina, a mãe acabou de ganhar um nenê, teve um pouco de analgesia. Vocês que querem a primeira hora de contato, de aleitamento, imagina uma mãe puérpera vomitando, um pouco deprimida, ou com prurido. Então, não é uma técnica que se usa. O óxido nitroso, que é o famoso gás do riso, que até os dentistas usaram há um tempo atrás, não sei se vocês lembram disso, para fazer sedação no consultório odontológico, também não se usa porque é muito difícil de fazer a aplicação, tá? Embora, como ele tem algum efeito analgésico, a gente não pode dizer, não pode ser usado para analgesia. Historicamente foi o primeiro tipo de analgesia, né? Utilizado em parto. Eu não me lembro se foi a primeira utilizada em parto. De inalação. Com nitroso, eu não me lembro se foi a primeira utilizada. Substância. Mas tem grande chance, porque o óxido nitroso é um anestésico bem antigo. Tem chance. Tá? E depois entra as analgesias de neuroeixo, que é a peridural e a raquianestesia. Daí a peridural e a raquianestesia são utilizados para fazer analgesia de parto farmacológica. Elas são bem difundidas. Quem faz analgesia de parto faz normalmente utilizando essas técnicas e elas são seguras. Algumas situações excluem a mãe de fazer esse uso, né? Tu perguntou se todo mundo pode fazer. Tem algumas situações clínicas que fazem com que é difícil fazer o procedimento, né? Por exemplo, uma mãe que tem algum distúrbio de coagulação, daí, como tem vasos no trajeto da agulha, a gente não pode também chegar, colocar uma agulha sob o risco de fazer um hematoma. E, às vezes, essas técnicas causam um pouquinho de baixa de pressão. Uma mãe que perdeu muito sangue, ou tem alguma doença cardiovascular, às vezes ela pode se ressentir de algum bloqueio simpático que vai derrubar mais a pressão dela, sim. Mas, de maneira geral, todo mundo tem condições de receber analgesia de parto. Então, independente de ter feito essa escolha antes ou não, todas passam por uma avaliação prévia. Todas deveriam, no momento que qual é o momento que a gente indica analgesia de parto, né? Uma pergunta, às vezes, de prova de anestesia. Qual é o momento que se indica analgesia de parto? É quando a mãe diz assim, eu quero analgesia de parto.
O momento é dela, não é nosso. Pode ser no comecinho do trabalho de parto. Eu trabalhei 1 ano numa maternidade em Porto Alegre, em 2007, que era assim, a mãe chegava, primeira dor, ela dizia, eu quero analgesia, e a gente ficava lá. Tá, mas olha só, Dalgiso, o que todas as gestantes que estamos escutando agora, tá? Elas estão, assim, fundamentalmente preocupadas com a segurança do bebê e delas. E muitas mulheres hoje querem um parto natural. Certo. E elas não querem fazer uma escolha que possa perturbar isso, né? Que possa prejudicar ou que possa impedir o transcurso, assim, do trabalho de parto. Solicitar uma analgesia a qualquer tempo. É seguro quanto a isso? No sentido assim, elas não querem que seja interrompido o trabalho de parto. Assim, tem 2 coisas que acontecem com a analgesia de parto. 2 situações. Primeira, e isso aí estatisticamente comprovado, tá? Com experimento. Primeiro, aumenta o tempo de parto. Não significa que aumenta o número de cesáreas, mas aumenta o tempo de parto, tá? O que o obstetra vai fazer com aquele aumento do tempo de parto, daí é uma conduta dele. Pode ser que ele decida por uma cesariana. Aí é uma conduta dele. E a segunda, aumenta a instrumentação do parto normal. Então, aumenta o uso de fórceps no parto. Isso aumenta, tá? Mas não aumenta a morbimortalidade tanto da mãe quanto do bebê. A não ser naquelas situações específicas que eu falei, né? Quando tem contraindicação e a gente se aventura a fazer uma anestesia que seria contraindicada não só na analgesia de parto, mas em qualquer paciente, né? E tu achas que as mulheres, elas são avisadas quanto a essas 2 possíveis intercorrências, que é o aumento do tempo do trabalho de parto e o aumento do uso de fórceps ou de equipamentos? Assim, o que eu acho, tá? Eu acho que uma das consultas na rede pública, qual seria a situação ideal, né? Tá. Uma das consultas do pré-natal deveria ser com um anestesista, para ele explicar isso, tá? Porque a mulher também pode não querer analgesia de parto, né? É um direito, dentre os pilares da bioética, o principal é a autonomia, né? Se ela não quer, não quer, né? Mas ela precisa ser esclarecida. E o segundo ponto é explicar tudo o que pode acontecer, né? Claro que a gente não tem nem anestesista para fazer analgesia de parto, quanto mais para botar dentro do consultório e fazer consulta pré-natal. Estou falando no mundo ideal, né? Deveria ser avisada, tá? Assim como deveria ser avisada de todos os direitos. Tu tem direito de, se tu sentir dor, tu tem o direito de chamar por analgesia de parto. Tu tem o direito de, na maternidade que tu for ganhar, tu receber a analgesia de parto. Se vai para cesárea ou não, uma condição clínica que ninguém sabe, mas o direito ela tem, né? Ela tem. Adalgiso, posso te fazer uma pergunta bem pessoal? Claro. Como anestesista, tu poderias trabalhar, né, em muitas áreas. Por que escolheste essa área? Assim? Não, eu não trabalho só nesta área, eu trabalho em várias áreas. Mas por quê? O que te assim, interessa aí? Assim, pessoalmente falando, eu como anestesista, eu gosto de 2 tipos de anestesia, que é a anestesia obstétrica, não só parto como cesárea, gosto, né? E eu gosto de neuroanestesia também, então são 2 áreas que eu gosto, é uma questão de gosto, tá? E o anestesista, que é uma percepção minha, né? O anestesista, na imensa maioria das vezes, a gente não tem interação com o paciente. O paciente dorme, a gente tem interação com os nossos monitores, né? E é legal, quem gosta acha interessante. Na cesárea, para mim, é um momento que eu tenho de interagir, de fazer relação médico-paciente. A gente vê, às vezes, uma gestante gritando de dor e daqui um pouco ela tá ganhando o parto dela como se nada tivesse acontecido, no silêncio, na penumbra. Então, isso é legal, tá? Então, talvez seja por isso que eu goste. Não sei explicar exatamente por que eu gosto, né? Sim. Mas eu gosto. Deixa eu te fazer essa pergunta mais vezes, né? Vai elaborando a resposta. Mas é interessante isso, porque, de fato, diferentemente de outras situações em que a anestesia se faz necessária, na cesariana, por exemplo, você precisa manter essa paciente acordada. Exato. Né? Na maioria das vezes, né? A não ser, né, numa situação muito, muito específica e que a gente evita ao máximo que ela não esteja acordada. Então, ela está dispersa ali, está acordada, está vivendo uma experiência muito intensa,
de um modo geral, também gratificante, realizando um sonho, enfim. E com medo, né? Com medo, com angústia, e também é uma experiência familiar. Sim. Então, isso tudo te atrai, te interessa. Me interessa um pouco. Às vezes não, né? Às vezes está cansado, mas a maioria das vezes sim. Né? Qual que é o maior desafio de um anestesista que trabalha na obstetrícia? Na obstetrícia, hoje, é a analgesia de parto por falta de estrutura. Então, assim, eu trabalho no hospital universitário, né? Qual o tipo de analgesia que eu faço lá? Analgesia educacional. Eu uso analgesia nos dias que eu estou lá para ensinar outros anestesistas a fazer analgesia de parto. Eu não consigo fazer assistência porque eu não sou anestesista 24 horas por dia, 30 dias por semana. 30 dias por mês. Então, e a demanda é uma demanda que nos sufoca, né? Então, um anestesista só dentro de um centro obstétrico, pouco falta para uma neuros, falta para um acidente, falta para um esfaqueado, para um baleado. Então, tem outras demandas e o nosso sistema não consegue suprir então, a gente faz a analgesia de uma maneira mais educacional e menos assistencial, né? Então, eu costumo dizer, eu chego lá, eu bato lá na obstetrícia, digo, querem analgesia? É hoje, porque eu estou aqui, né? Porque eu quero ensinar, eu gosto, e eu fiz um mestrado e essas coisas todas que... Mas não é todo... Então, então, não é todos os dias que tem, não é todo mundo que se dispõe, não é todo... E assim, quando eu me disponho a fazer, eu sei que, eventualmente, eu vou deixar um furo que vai ter que ser suprido por um colega, então eu dependo de algum colega também cobrir, então esse é o maior desafio, porque as técnicas em si são técnicas que a gente está habituado a fazer. E são seguras. São seguras. E depois da anestesia, tem algum efeito colateral, tem algum cuidado que essas gestantes precisem tomar? Em relação à anestesia, muito pouco, porque a dose anestésica... Só para vocês entenderem mais, deixa eu ver se eu consigo explicar sem ser muito tecnicista. Tem 2 estágios de trabalho de parto. O primeiro estágio de trabalho de parto é quando há um monte de contração, muito sustentada, com muito vigor, do fundo do útero empurrando o feto em direção à pelve. Esse é o primeiro estágio de trabalho de parto e a dor se dá porque o útero contrai e essa contração gera uma falta de oxigênio no próprio músculo do útero, porque o útero comprime os vasos que nutririam com oxigênio o próprio músculo liso uterino, tá? Esse é o primeiro estágio de trabalho de parto. O segundo estágio de trabalho de parto é quando há um apagamento total do colo uterino e o feto desce em direção à pelve. Aí eu continuo com aquela dor de contração, mas ainda acrescenta a dor somática, que a gente chama aquela dor de comprime víscera pélvica, há uma modificação de osso, ligamento, todo um processo anatômico que dá uma dor direta, né? Então, essa é a dor do segundo estágio de trabalho de parto, tá? Então, a gente precisa tirar a dor, né? Tanto do primeiro estágio e depois do segundo estágio. Do primeiro estágio só do útero, do segundo estágio útero mais pelve, tá? Só que nesse meio do caminho ainda o que eu preciso fazer? Eu tenho que manter a mãe fazendo contração. Exato. Então, eu tenho que fazer com uma dose anestésica onde eu consiga segmentarmente só pegar fibras que carregam estímulos dolorosos. Eu não quero entrar em histologia aqui, porque senão vai... Mas são neurônios mais finos, por sorte, que carregam estímulos dolorosos. A gente diminui a concentração do anestésico e a mãe consegue contrair o abdômen, mas ela deixa de sentir dor ou ela deixa de sentir muita dor. Ela tem uma dor de 0 a 10, ela vem para 2, 3, então é uma dor muito mais tranquila, tá? Como a anestesia... Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Como a anestesia é uma anestesia que a gente usa uma concentração muito pequena, o par-efeito acaba sendo pequeno. Daí tu me perguntaste o que pode acontecer no final da anestesia. Se tu puder depois nos dizer o que é par-efeito, porque quem está em casa não vai nos entender. Par-efeitos são efeitos paralelos, né, àquele objetivo principal. Então, a gente tem um objetivo principal de analgesia, daqui um pouco um par-efeito poderia ser a perna não mexer, porque eu fiz um bloqueio num músculo que vai retornar, mas daqui um pouco ela não consegue andar, caminhar. É um efeito paralelo que eu não desejo. Nem sempre e na maioria das vezes não é um efeito fatal nem preocupante, mas não previsto, não é o que estava previsto. Não, até pode ser previsto, mas não é um desejado. Não é desejado. Não é desejado. A gente tenta fazer de tudo para que não tenha. Tá? Então, de maneira geral, a analgesia de parto
de maneira bem geral mesmo, quase que 100% das vezes, não dá para dizer, né? Toda anestesia é um processo que inicia e vai ter o fim, e daí a gente não... Mas, estatisticamente, os para-efeitos são... as complicações são muito pequenas, tá? Eu vejo a queixa maior de cefaleia. Cefaleia pode acontecer mais em cesárea. Cesárea, mais né? em cesárea, porque aí também tem outra explicação física, daí a gente perfura a dura mater, e aí a dura mater acaba drenando um pouquinho de líquor, a gente diminui a tensão licórica e dá cefaleia, principalmente na posição sentada, né, nas gestantes. Isso. Mas na analgesia de parto, como a gente usa peridural, a não ser que acidentalmente a gente perfure a dura mater, que não é o desejo, nossa, na maioria das vezes não acontece, não tem esse problema. Tá ótimo. Adalgiso, tem um recado final para as gestantes, assim, que estão pensando em fazer uma analgesia, estão ainda assim com dúvidas, ainda com receios quanto a isso? A analgesia de parto é segura, a analgesia de parto é desejada, então países de primeiro mundo, né? Só para ter uma ideia, o último estudo que eu li foi da Espanha, 62% das gestantes têm parto com analgesia de parto, enquanto no Brasil 8%, 10% do SUS, né? Estou falando de SUS. E a gente tem que lutar para que os direitos aconteçam, né? Então, hoje no Brasil, o que deveria ser eu tenho direito, eu quero fazer, eu vou fazer. No Brasil, hoje eu tenho direito, eu preciso lutar para que o sistema me dê a condição de eu ter o direito de fazer quando eu quiser. Né? Porque a analgesia de parto realmente é quando a gestante quiser. Então, quando ela quiser, ela precisa ter o suporte. Eu acho que é difícil, né? A gente tem muitas demandas, né? Tem uma cultura, inclusive religiosa, né? Lá no livro de Gênesis já diz, né? Parirás com dor. É mais ou menos assim? Mas a dor, eu costumo dizer, porque logo no comecinho tu falaste sobre dor e sofrimento, né? E são experiências que não necessariamente elas são concomitantes, né? Algumas dores, elas... inclusive, elas têm uma função, digamos assim. Toda dor tem uma função, né, Adalgiso? Então, eu costumo lembrar que a gente faz tatuagem, por exemplo, por escolha, né? E aquilo dói, dependendo da região, então é muito doloroso. E a gente vive aquela experiência com muita satisfação, né? Mesmo sentindo dor, né? Não é uma experiência de sofrimento. E o parto também pode ser assim, também pode envolver algum nível de dor que não necessariamente é vivido com sofrimento, né? Então, assim, eu acho que realmente o sofrimento, ele tem as questões relativas ao medo, né? O medo, o desamparo. Isso sim leva ao sofrimento. A dor não necessariamente, mas o medo, né? A insegurança. E daí que a gente precisa compor uma assistência integral de qualidade para reduzir medo, reduzir angústia. E para algumas mulheres também vai ser muito importante reduzir dor. Mas não para todas, né? De qualquer maneira, eu penso assim, sabe? Que... deveria sim poder ser possível para todas aquelas que precisam, que sentem que é necessário. A gente precisa realmente assim favorecer para que a experiência do parto seja satisfatória para as mulheres em geral, e para algumas redução de dor vai ser importante, para outras não. Mas que a nossa assistência tem que melhorar em tantos níveis para que o medo e essa questão de sentir dor pode ser uma escolha, eu quero experimentar aquele processo, é uma escolha. Agora, a pessoa não pode não ter escolha. Exatamente. Eu quero analgesia e não tenho, né? Daí fica mais complicado. É isso. Porque isso tem como repercussão a maior segurança, né? A confiança na equipe, a confiança na sua competência também, do seu corpo, enfim. Mas foi muito bacana o nosso bate-papo, Adalgiso. Bom, gostei demais. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Te agradece bastante. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do mestrado é @mestradoprofmi. Eu posso fazer uma propaganda? Claro que sim. Vou fazer porque também é do hospital que é vinculado à nossa universidade, né? O Hospital São Francisco também, para quem tem... a gente falou por enquanto só de SUS, né? Mas para quem tem convênio, tem particular e algumas situações, até não sou eu o anestesista que faz, quem faz é a doutora Aline, a doutora Noni, e
fazem... E ali está sendo criado um centro de parto normal. Uhum. E ali tem banheira de hidromassagem, tem acolhimento para gestante ali na Policlínica São Francisco. Então, também tem a opção de quem não é do SUS, né? A gente falou só... Para quem é de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, essa é uma novidade muito boa para nós, né? A inauguração desse centro de parto normal, que a gente espera, assim, né? Que tenhamos mais espaços como esse, assim, com muita qualidade, com uma assistência profissional adequada, com estrutura, e que cresçam cada vez mais espaços como esse em todo o Brasil. Exato. Muito bem lembrada, Dalgiso. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada. O meu @ é cristina.cruel no Instagram. Até a próxima. Até!